Que mais? Sula, você já desenhou algum personagem de terceira idade? Qual é a lógica quando precisa desenhar as rugas? Ah, nossa, já desenhei pessoal mais velho. É, não é necessariamente lógica, é mais pegar referência mesmo. Ruga é uma daquelas coisas que varia demais da conta. Então, se você conseguir uma referência direta, ajuda demais, sabe? Não tenha medo de procurar referência pra Ruga. Ruga funciona. Depois que você já estudou as duas coisas, ruga funciona muito parecido com tecido. É como se a nossa pele fosse um tecido que com o tempo ela vai afrouxando de onde ela tá presa. E aí ela começa a fazer dobra e vinco igual tecido, sabe? Então se você já estudou tecido, faz sentido algumas coisas que vão acontecer na dobra e você começa a prever. Mas dá uma olhada no Pinterest que tem umas referências muito boas de pessoal mais velho, sabe? Não tenha, não tenha medo de procurar. Nem só de pessoa nova vive o Pinterest, não. Não, sem Sula, problema. eu pretendo desenvolver um estilo mais anime, mas gosto desse realismo maior como esse de pele. Teria como misturar os dois? Olha, eu sei que tem porque tem os artistas coreanos que já fazem isso, sabe? O que você vai fazer é que quando o rosto tiver muito anime, você vai dar um tone down no render. Pra ele ficar um pouquinho mais plano, pra não contrastar muito com o traço. Mas tem artista que já faz. Procura a referência que você encontra direitinho. Tem como fazer funcionar assim. Inclusive, é um dos meus planos malignos, pintura a óleo, fazer uns anime desse jeito. Vamos ver se algum dia eu vou conseguir fazer isso dar certo. Sula, quando pintamos personagens no escuro ou em um lugar super iluminado, essa regra do amarelo, vermelho é cinza se aplica de que forma? Ela vai se aplicar do mesmo jeito, só que agora você mexeu no tonal. Quando tá com muita luz, sabe? Você vai pegar o tonal e vai jogar lá pra cima. Quando tá com bem pouca luz, você vai pegar o tonal e mexer lá pra baixo. A luz tem mais a ver com o tonal do que necessariamente com a saturação. Então, quando você mexe, quando a iluminação estoura, sabe? O que acontece é que as coisas ficam super claras. Mas você ainda pode fazer essa variação toda. O cara que eu tava mostrando aqui hoje mais cedo, o Tyler Jacobson, ele brinca muito com essa ideia de estourar a iluminação. Olha só, é essa peça aqui, ó. Você vê que ele faz todo o trabalho. Ó, olha como é que a separação tonal do fundo tá funcionando super bem. A gente tem um fundo com meio tom aqui. A gente tem cenário, né, escuro, meio tom, e ele passa pro super claro. Mas você vê que a saturação, ela se mantém variando em tudo aqui, ó. A gente tem mais saturado aqui, tá com cinza e os amarelinhos por cima. Cinza e os amarelinhos por cima. Cinza, aqui tá mais azulado por causa da magia, e os amarelinhos eles estão aqui, ó. O que a gente fez, que a gente variou nesse caminho todo, foi só o tonal, foi só sombra e luz. Foi só com claro ou escuro as coisas são. Deixa eu lembrar isso aqui, porque eu tô falando bastante hoje. Eu quero que vocês lembrem que cor tem 3 propriedades. Ela tem a croma, que é a cor em si, né? Saturação, que é quão viva é a cor. Ela é o oposto, o cinza 50% é o oposto da cor super viva. E tonal, que tonal é quão claro ou quão escuro as coisas são, tá? Pera aí que eu falei bobagem. O croma é saturação em pintura. A gente tem a cor, saturação e a gente tem o tonal. Não esqueça que a gente tem esses 3 componentes. Então, quando eu tô falando a respeito disso, quando eu tô falando só do tonal, a gente tá falando só em variar claro e escuro. Quando a gente tá falando de saturação, a gente tá falando de variar aqui, nesse sentido, né? E quando a gente tá falando de cor, a gente tá falando do grande círculo cromático mesmo. Certo? Bora fazer. Sula, desculpa. Sula, Qual? existe regra ou macete para quando usar cor dessaturada ou é uma grande. Opa, ou é um grande depende? É um grande depende. Cor de saturada é um grande depende. Olha só. Saturação é um dos contrastes que você consegue fazer na peça. As coisas sem saturação contrastam com as coisas saturadas. Faz sentido?
Isso é um dos contrastes que você tem. Você tem contraste de tonal, você tem contraste de shape, né? Coisas redondas versus coisas quadradas, curvas versus reta. E você tem contraste de saturação. Você tem contraste de temperatura. Se você tá tentando deixar as cores vivas e não está ficando tão vivo, é provavelmente porque você não tem uma falta de saturação para fazer contraste na sua peça. Se você pegar e deixar toda a saturação por igual, como se você tivesse... O melhor exemplo, a Chris Petter, uma colorista de quadrinhos, uma vez fez esse pensamento, e para mim ele foi um dos melhores exemplos. Ela fala que quando o pessoal começa a pintar, parece que a gente tá pintando com canetinha. Você quer ir no verde, a pessoa vai lá no verde, canetinha. Você quer ir em azul, vai lá no azul, canetinha. Você vai no rosa, você vai no rosa, canetinha. E aí o que acontece é que você só tá variando com claro e escuro as coisas são, você não está variando a saturação. Então você não está criando contraste. Então aprender a usar os cinzas é uma das partes muito importantes da pintura, porque as suas cores saturadas, as suas cores de realce, né? Elas vão parecer muito mais puras se elas tiverem cinza em volta delas para fazer contraste. Do mesmo jeito que quando você quer fazer uma coisa brilhante, o que você faz é que você escurece em volta, porque aí o brilhante parece mais brilhante. Então, quero que vocês comecem a pensar na saturação como uma ferramenta de contraste. Você quer que o vermelho da sua peça pareça super vermelho? Coloca todo o resto mais acinzentado, mais esverdeado, que aí o vermelho vai parecer vermelhão, saca? Porque ele não existe sozinho, ele existe em contexto. Então você cria um bom contexto para dar contraste na sua peça. Nós! Que mais? A gente já tem uma live sobre cabelo. Eu acabei de botar o link dela no chat, ok? Não esqueçam de ver o YouTube. Beijo! Tula, você tem dica pra fazer peles em ambientes escuros, como em filmes de terror, etc? Olha, o melhor jeito de você começar a pegar esse tipo de pintura de pele é fazer estudo de filme. Não tenha medo de fazer uns estudos de filme do filme de terror. Tem uns shots lindíssimos em filme de terror. Vocês vão pegar o jeito rapidinho quando vocês começarem a fazer esses estudos direto do screenshot de filme. Não tem nenhum macete específico, de novo, é só a gente mexer no tonal, né? A gente vai fazer essa blocagem de pele mais escura, mas o estudo de filme vai te ajudar demais, é como que você faz essa transição do ambiente iluminado pro ambiente mais acinzentado, tá? Do ambiente mais iluminado pro ambiente mais escuro. Deixa eu tomar água, deixa. Tá tenso hoje. Gente, não briguem com a mod, ó. Comportem-se. Sula, boa noite. Vejo rios de defeitos em meus trabalhos, mas tenho muita dificuldade de encontrar onde estão os defeitos. O problema é falta de conhecimento técnico suficiente ou baixa autoestima gerando autocrítica. Ah, nossa. Peraí, deixa eu responder essa. Vamos lá. Olha, eu não tenho como te dizer exatamente o que é, tá? Eu tava vendo uma live do Marco Álvares e ele falou uma coisa muito importante, que eu vou bater nessa tecla aqui também. Tem coisa que vocês não vão resolver com arte, tá? Tem coisa que a gente vai resolver com terapia. Então, não tenham medo de fazer terapia, não tenham medo de buscar ajuda. Terapia ajuda bastante. Eu fiz terapia durante muito tempo e é um antes e depois sensível, tá? Se tem coisa que você tá tentando resolver com arte e não tá dando certo, dá uma olhada se não vale a pena ir atrás de uma terapia, sabe? Porque vai te ajudar a resolver coisas que não tem como você resolver direto na arte. Agora, como artista, né? Sem o papo de terapia, como artista, a gente tem dificuldade de... Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente vai atrás de praticar, de melhorar nossas referências, a gente vai ficando mais exigente. E quanto mais exigente a gente mais difícil é da gente se satisfazer. Mais difícil é da gente ficar tranquilo com o nosso próprio trabalho. A gente fica mais exigente, a gente quer que o trabalho fique melhor, e é difícil lidar com isso. O meu professor de desenho, o Chris Oatley, na época, ele me deu a dica que é o seguinte, ó, a gente precisa fazer as pazes com essa frustração.
A gente precisa entender que a gente é exigente sim, e que essa parte da gente ser exigente não vai passar. Então a gente precisa fazer as pazes com esse nosso lado exigente, porque senão a gente não vai conseguir ficar satisfeito nunca. Então, essa parte em que a gente se exige, ela é muito positiva. É por causa dela que a gente melhora. Se a gente não tivesse esse ímpeto, a gente não melhorava nunca. O problema é que ela quer sempre mais. Então a gente ficar satisfeito é difícil. Tenta ser um pouquinho menos neurado. Tenta comparar o você com você antigo. Com você antes de você fazer os estudos. Que você vai notar a melhora. Você vai notar a forma como a gente está progredindo. Vai ficar um pouco mais fácil de aplacar essa sensação. E de resto, é fazer as pazes com o fato de que essa sensação vai estar aí, provavelmente, grande parte da nossa vida. Certo? Bora fazer umas artes. Sula, você acha que render de pele com soft brush mais atrapalha que ajuda? Então, eu não acho que necessariamente que atrapalha ou ajuda. O problema não é esse. O problema do soft brush é que é muito fácil as pessoas acharem que tá sombreado porque fez um degradê e não ter feito todo o controle de bordas, transição de plano, sabe? Não ter colocado os detalhes do jeito que os detalhes precisavam estar. É muito fácil você achar que tá pronto com um pincel macio. Então, não é que ele atrapalha, é que você precisa saber o que você tá fazendo. Se você não tá fazendo toda a transição de planos, você tá só fazendo um degradezão e parece que tá finalizado, provavelmente não tá tão finalizado quanto você acha que tá. Então, pode usar o pincel macio, mas marca os planos. Marca os planos, marca as edges. Tem que ter edge dura, tem que ter transição de plano. Não é só degradê. O exemplo que eu posso te dar em relação a isso é o seguinte, ó. Quando a gente tá fazendo uma área, em vez de você pensar essa área, né, vamos supor que a gente tá fazendo uma área curva. Em vez de você pensar nessa área como um degradê do escuro pro claro, você começa a pensar nessa área como planos, ó. E cada vez que você muda de plano, você muda de tonal. Então tem um plano, 2 planos, 3 planos, 4 planos. E essas bordas são suaves. E isso faz a sensação da superfície curva. Mas você não pintou um degradê do claro pro escuro. Você pintou vários planos que tem transição entre eles. Essa mudança de pensamento, ela vai te dar pinturas melhores quando você estiver fazendo o desafio da sem cabeça, que eu tenho certeza que vocês vão fazer. Mas vai ajudar bastante quando você estiver pintando bochecha, por exemplo. Olha só. Deixa eu só exemplificar aqui. Esse plano aqui, ó, a gente tem um plano baixo, a gente faz a transição pra cá, aí a gente desce, tem o músculo o músculo da mandíbula aqui, e aí a gente desce pra fazer redondo aqui, ó, e embaixo da mandíbula, ó. Então, cada vez que a gente muda de plano, a gente muda de tonal. Cada vez que a gente faz uma dessas escadinhas aqui, ó, a gente tem tonais diferentes. Se você só pegar e fizer um pincelzão macio aqui assim, ó, tudo que você fez foi um degradê. Você não fez mudança de plano. E pra a pintura ficar acreditável, você precisa fazer essas mudanças de plano aqui. Faz um pouco mais de sentido? Bora. Deixa eu começar a pintar em cima da linha, pra gente começar a ter um resultado um pouquinho mais claro.